Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite. Boa noite. Que a paz, a luz e a bênção do Divino Mestre Jesus continue com todos nós. É um motivo de muita alegria nós estamos aqui mais uma vez para falarmos desse Evangelho maravilhoso, dos ensinamentos do Divino Mestre Jesus. Nós vamos nos basear numa passagem que está contida no Evangelho segundo o Espiritismo, que é: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Então este é o nosso assunto desta noite, que é muito interessante, porque todos nós, volta e meia, estamos sentindo alguma coisa. Todos nós estamos com alguma enfermidade. Então esse assunto eu considero que é um assunto oportuno para que nós aprendamos a enfrentar as dificuldades, a enfrentar as enfermidades. E ao sabermos o porquê de estarmos vivendo essa dificuldade, nós vamos ter mais tranquilidade para enfrentá-la, para evitar a revolta, para evitar um aborrecimento excessivo. Então a doutrina do Espírito traz para nós um conjunto de orientações que nos facilita os meios de enfrentarmos as dificuldades e as doenças, porque nenhum de nós realmente é são totalmente. Nós temos estágios em que nós estamos melhores, estágios em que nós estamos mais enfermos. Então nós pegamos aqui, quando nos é dito sobre a enfermidade e sobre estar são, uma definição que nós achamos importante. Do ponto de vista material, define-se a estar são pelo perfeito funcionamento de todos os órgãos do corpo humano, proporcionando ao indivíduo um bem-estar, gerando energia, força, alegria e disposição. Então, qual é a definição que nós temos de estar são? Estar são significa, pelo ponto de vista material, define-se como o perfeito funcionamento de todos os órgãos. Então a pessoa não está sentindo dor, está tranquilo. E os órgãos do corpo. E o bem-estar. Coisa melhor que o bem-estar? Não tem. E nós podemos dizer que a maior riqueza que nós possuímos é a saúde. No momento que a gente está saudável, que a gente está bem, mesmo nós temos dificuldades de relacionamento, dificuldades diversas, mas quando nós estamos com a saúde bem, estamos bem, nós nos sentimos tranquilos para enfrentar as dificuldades. Então ele mostra aqui para nós, está nos dizendo que aí nós vamos ter, nós estaremos gerando energia. A pessoa que anda, a pessoa que se locomove, a pessoa que enxerga, a pessoa que pega. Então a pessoa está bem, está com energia, né? E diz mais, e força para realizar as atividades da casa, do trabalho, de caminhar. Coisa melhor não tem. Mostra mais, nos traz também a alegria. É importante a alegria. O Senhor nos diz: alegra-te, o Senhor está conosco. É preciso que nós estejamos alegria, que nós valorizemos essa saúde, mesmo que relativa que nós tenhamos. Nós precisamos ter o hábito de valorização da nossa saúde física, a oportunidade, a disposição para andar, para se locomover, para falar, para alimentar. Quantas pessoas têm uma situação financeira maravilhosa e às vezes não podem comer, não podem tomar um copo d'água. Então nós temos que louvar ao Pai, agradecendo sempre esse bem-estar, mesmo que ele seja relativo, mesmo que não seja total, porque nós sabemos que espíritos imperfeitos como somos, uma saúde perfeita é muito difícil, mas valorizar a saúde relativa que nós possuímos. Então nos é dito, para que tenha saúde, não basta o perfeito funcionamento do organismo material. Há de existir um entrosamento, uma harmonia natural entre o bom funcionamento dos órgãos do corpo e a alma. Isso é muito interessante. A necessidade de uma harmonia entre os órgãos físicos e o nosso estado de alma. Porque muitas vezes nosso estado de alma é que gera o problema da enfermidade. Então nós precisamos de nos habituarmos a entrosarmos, a buscar essas duas
válvulas. Pense, porque vamos ver a importância dessa integração. Muitas vezes a pessoa está com uma enfermidade que não encontra remédio, que não cura. A pessoa vai ao médico, faz uma bateria de exames, busca aqui, busca ali, e não consegue melhorar. Por quê? Porque muitas vezes o nosso estado espiritual está desequilibrado. Nós temos o alimento físico, nós tomamos café pela manhã, tomamos no meio da manhã talvez, o almoço, o jantar, à tarde, à noite nós nos alimentamos novamente. Então nós vamos manter o nosso corpo físico bem nutrido. Vamos nutri-lo da melhor maneira possível. Mas acontece que nós temos a parte espiritual também. Muitas vezes fisicamente nós estamos muito bem, mas espiritualmente nós estamos desnutridos. Porque nós não estamos levando o alimento para a alma. Mas a alma alimenta, a alma come. Não é que a alma coma. Não come comida, mas as nossas boas obras, os nossos bons pensamentos são os nutrientes para o nosso espírito. Porque um corpo físico equilibradamente bem, de saúde, muitas vezes a pessoa espiritualmente não está bem. Então ela está em depressão, ela está triste, ela está magoada, ela está contrariada, não tem felicidade, tem que encontrar às vezes motivo, não sei porquê, mas eu não estou bem, eu sou muito triste, eu estou depressivo, eu entro no meu quarto, fecho a porta. Por quê? Muitas vezes nós não estamos cuidando da parte espiritual. É preciso que nós cuidemos da parte espiritual. Que nós estejamos, como hoje na reunião, recebendo orientações, recebendo paz, recebendo as vibrações, nos fortalecendo espiritualmente. Nós precisamos nos fortalecer espiritualmente. Mente sã, corpo são. Nós, se estivermos espiritualmente bem, a tendência é que nós estejamos com o corpo físico também em equilíbrio, em saúde. Então nos é trazido aqui que os enfermos, o que seria enfermidade? Alteração na saúde, no equilíbrio dos seres vivos. Moléstia, doença, epidemia, epidêmica, gerando dor, impressão desagradável, penosa. Então aí nós estamos vendo o que seria a enfermidade. Mas Allan Kardec fala conosco, na Revista Espírita, lançada em 1868, em março, nas questões, nas páginas 85 e 86, ele fala o seguinte, que as doenças apresentam duas causas do ponto de vista fisiológico, que seria uma alteração mesmo nos tecidos orgânicos, e outra de natureza, que pode ser muito mais grave pela presença de um mau fluido, a influência negativa, ou de espíritos desencarnados ou encarnados. Kardec fala. Então, Kardec traz para nós aqui, na Revista Espírita, mostrando que nós temos dois tipos de enfermidades, que seria a enfermidade física propriamente dita, e a enfermidade também gerada pelo desequilíbrio espiritual. E ele fala, Kardec aqui diz, que muitas vezes são os maus fluidos que emanam de espíritos desencarnados ou até de espíritos encarnados. Então, quando nós tomamos um passe, nós estamos realizando um tratamento. Por isso que nosso irmão diz, tomar o passe como tratamento. Se nós tivermos um mal-estar, se nós não estivermos bem, estivermos com algum problema, então nós vamos tomar o passe. Mas não há necessidade de tomar o passe quando nós estamos bem, quando nós estamos tranquilos. Então, o que Kardec fala? Que nós, muitas vezes, temos enfermidades derivadas de influências espirituais negativas. Daí a necessidade do equilíbrio dos nossos pensamentos, das nossas ações, evitando dissensões, desarmonias, inimizades. Tudo isso pode trazer para nós influências espirituais negativas. A doutrina espírita nos mostra, está na pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Influenciam os espíritos em nossa vida e nosso modo de ser? Sim, muito mais que imaginais, porque de ordinário são eles que nos dirigem. De ordinário são os espíritos que estão nos dirigindo. Seja na condição de espírito protetor, anjo da guarda, todos nós temos espíritos amigos que estão nos ajudando, ou também
de espíritos desequilibrados, que estão gerando para nós problemas, enfermidades. Daí a necessidade da prece. É muito importante a prece. Na hora de dormir, a gente orar. O Evangelho do Espiritismo tem, no final, nos últimos capítulos, uma coletânea de preces, mostrando para nós o nosso preparo para dormir. Mais ou menos diz assim: Senhor, meu corpo por alguns momentos estará em repouso. Peço que em espírito eu possa estar com os bons espíritos e que deles possa receber boas orientações, e que ao acordar eu possa ter salutar impressão das orientações recebidas, para que eu os possa colocar em prática. Estão mostrando para nós a necessidade de um preparo, onde nós podemos também, durante esse período, estar em tratamento no plano espiritual. E o nosso tratamento não é só no plano físico. Muitas vezes no plano espiritual nós necessitamos de tratamento, ou podemos também estar instalando uma obsessão durante o sono, de acordo com a nossa vivência e com o nosso preparo para dormir. Então os Espíritos têm nos mostrado a necessidade dessa oração, a necessidade dessa prece, porque na realidade nós ficamos 1/3 da nossa vida no plano espiritual, cerca de 1/3. Quem vive 60 anos, perto de 20 anos ele está dormindo. E durante esse sono nós sabemos que nós estamos em atividade. Então que essa atividade seja produtiva, que nós estejamos recebendo ajuda, amparo, proteção, e vamos acordar muitas vezes revitalizados. Acontece muito, às vezes a pessoa dorme, não dorme bem, e de manhã está bem. Por quê? Muitas vezes, um bom dormir, um bom estágio no plano espiritual, nós estamos recebendo ajuda. Então nós estamos entendendo sobre a enfermidade, sobre a doença, sobre o nosso estado no corpo físico. O que a espiritualidade nos fala? O próprio Cristo falando que nós precisamos de buscar essa ajuda, nós precisamos de buscar essa melhoria também no plano espiritual. Então nós vamos encontrar no livro Consolador, na pergunta 239, livro Consolador, psicografia do nosso querido Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, um livro de perguntas e respostas, um livro que deve ser lido, é um livro maravilhoso, traz para nós ensinamentos fantásticos. Então, na pergunta número 239, ele diz: entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? Então, olhe bem a colocação inteligente da pergunta. Entre a dor física, que é a dor do corpo físico, e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? Então, o humano responde para nós: podemos classificar o sofrimento do espírito como uma dor realidade. Então, o sofrimento do espírito é a dor realidade, nos fala Emmanuel, através de Chico Xavier, da psicografia. Então nós temos dois tipos de dor, ela traz aqui a dor ilusão e a dor realidade. O que ele fala? Ele fala que podemos classificar o sofrimento do espírito como uma dor realidade e o tormento físico, qualquer natureza, como uma dor ilusão. Toda dor física é um fenômeno, enquanto a dor moral é a essência. A dor física, ela é um fenômeno, ela externa um estado simplesmente físico. Agora, a dor moral, ela é mais complexa. Ela é uma dor interna para nós. Vamos dar um exemplo de uma dor interna. O que seria uma dor interna? A diferença dessa dor física com a dor espiritual. Aqui vamos falar sobre esse tipo de dor, essa diferença da dor física para a dor moral. Nós vamos ver que a dor física, o que ela é? Ela é um aviso da natureza, preservando-nos contra os excessos, incentivando o cuidado com o próprio corpo, desperta um instinto de conservação e ao mesmo tempo ativa a inteligência. Então o que nós estamos percebendo a importância dessa dor física? A dor física, ela é um aviso para nós. Quando a gente sente uma dor, ela está mostrando que alguma coisa está em desarmonia, que nós estamos tendo algum problema. Isso?
Então Emmanuel fala, a dor é um aviso que preserva-nos contra os excessos. Por exemplo, excesso de alimentação. A pessoa que come muito, daqui a pouco está com enjoo, está com a barriga ruim. Então, preservando-nos com o cuidado que nós devemos ter. Muitas vezes uma disposição, a pessoa come determinadas frituras, por exemplo, daqui a pouco está com dor de cabeça. Então, por quê? Porque o corpo está nos avisando que algo não está bom. A bebida, a pessoa toma uma bebida, daqui a pouco está cambaleando, está caindo, então não está bem. Aquela bebida não fez bem. Se aquela bebida tirou a pessoa da condição normal, então não fez bem para a pessoa. Então aquele estado de embriaguez é para mostrar que não está certo, que não é bom para a pessoa. Então ele mostra para nós a dor moral. Emmanuel fala que essa é a dor realidade, a dor da alma, o arrependimento, o remorso, a culpa, em decorrência de impulsos antievolutivos. Então, gente, isso é interessante a colocação de Emmanuel. Ele fala sobre impulsos antievolutivos, quando nós agimos de uma maneira contrária à nossa evolução. O Livro dos Espíritos fala que a nossa infelicidade é quando nós andamos na contramão do Evangelho. E a nossa felicidade, nós seremos felizes sempre que nós estivermos na mão de direção do Evangelho, naquele que é o médico dos médicos, que é Jesus Cristo, que mostra para nós a necessidade de um comportamento harmônico para que nós possamos viver bem, para que nós possamos ter saúde. Ele continua falando aqui, o que seria a dor moral? Então seria a dor da realidade, que é a dor interna, a dor da alma, arrependimento, remorso, culpa, em decorrência de impulsos anti-evolutivos, que só provocam reação de dor, que quer dizer violação da lei. Então, quando nós violamos a lei de progresso, nós entramos em conflito. E nos é dito que seria um ato de anarquia comportamental. Anarquia comportamental é um estado íntimo de desequilíbrio, que nós temos que combater através dos ensinamentos que a doutrina espírita traz para nós, que nos ajuda muito. Então nós vemos, por exemplo, o que seria o remorso. O remorso é a inquietação da consciência por culpa ou crime cometido. Então, remorso, a pessoa que entra em remorso, estado de remorso, muitas vezes esse remorso, ele é uma dor que leva a pessoa para o outro mundo. No plano espiritual ainda, nós vamos ter esse remorso. Uma dor física, nós tomamos remédio, tomamos um analgésico, uma injeção, uma cirurgia, passa. Mas a dor moral, ela passa conosco no plano espiritual. Nós vamos dar um exemplo no livro Nosso Lar. O caso de André Luiz. Nós sabemos, quem assistiu o filme lembra, quem não assistiu o filme deve ter lido o livro, e quem não assistiu e nem viu o livro está na hora. Vamos adquirir o livro, vamos ler, vamos assistir o filme, vale a pena. Então, nós tivemos uma doméstica na casa de André Luiz, não sei se alguém lembra, uma doméstica que trabalhava na casa de André Luiz. Ele era médico, e ele teve um envolvimento sexual com essa moça. A mãe dele falou inúmeras vezes com ele: André, meu filho, não se envolva com essa moça. E ele se envolveu com a moça. E a moça, ao sair da casa, entrou na área de prostituição, e ele foi que iniciou o caso dessa moça. Ora, muito bem, o tempo passou. Chegando em Nosso Lar, André Luiz vai a uma enfermaria e encontra essa moça. Ela está lá, é Elisa, né, a doméstica da casa. E a hora que ele vê, quando ele vê aquela moça, aí renova nele aquele remorso. Meu Deus, por que eu fiz isso? Então aquela dor não curou. Esse remorso se avivou no plano espiritual. Então a dor moral, ela acompanha-nos no plano para o plano espiritual. Essa é uma dor muito maior do que aquela dor física que nós muitas vezes conseguimos curar aqui no plano físico. Então a gente vê esse remoer do acontecimento, desse problema que ele próprio criou e que nós próprios criamos nos nossos dias. Então nós temos que ter muito cuidado de como é que nós estamos
agindo, como é que nós estamos vivenciando nosso dia a dia, para evitar essa dor, remorso, arrependimento. Esse é um exemplo da dor moral. Então, o que seria arrependimento? Arrependimento é a insatisfação causada por violação da lei ou conduta moral e que resulta na livre aceitação do castigo e na disposição de evitar futuras violações. Isso é interessante. Muitas vezes o arrependimento, essa dor moral, ela nos desperta para uma nova vivência. Quando uma pessoa arrepende de algo que fez e passa a ter um procedimento diferenciado. Nós temos um caso interessante para mostrar como é que funciona esse arrependimento quando a pessoa não se perdoa, porque nós precisamos aprender a perdoar até nós próprios, porque muitas vezes nós não nos perdoamos. Tem um determinado elemento que trabalhou num banco como tesoureiro aproximadamente 20 anos, sempre desfalcando, sempre dava desfalque. E ninguém descobria. De uma maneira muito habilidosa, ele dava desfalque e ninguém descobria. Mas, um certo dia descobriram que estava havendo uma falcatrua. Mas ele não assumiu que ele estava desviando aproximadamente 20 anos. Ele me falou que era um rapaz que tinha chegado, que era recente na firma. Então o que aconteceu? Esse rapaz foi preso, como se ele estivesse desviando essas verbas. E ao ser preso, o rapaz suicidou na cadeia. Então ele teve um remorso muito grande, ele teve um arrependimento muito grande do que ele fez. Então ele tornou-se um farrapo humano. Ele não conseguia esquecer aquilo que ele fez. Olha só essa dor moral desse homem. O rapaz, que não tinha nada a ver, foi preso, suicidou na cadeia, e ele criou para si essa condição de remorso, sentindo que ele agiu de uma maneira inadequada. E entrou para a área de bebida e acabou estragando a reencarnação, porque ele não conseguiu superar aquele problema que ele próprio criou. Então nós estamos vendo aí a necessidade do cuidado que nós precisamos de ter para com o nosso dia a dia, para com a nossa vida, para evitar essas enfermidades morais, esses problemas. Porque o Cristo está nos dizendo, está nos falando sobre somos aqueles que precisamos do Cristo. Então nós precisamos de lembrar do Cristo, de lembrar dos ensinamentos de Jesus nos momentos da enfermidade. Mas não só nos momentos. Aqui acontece isso. Muitas vezes nós só lembramos de Jesus, do Divino Mestre, do médico dos médicos, quando nós estamos enfermos. Mas não é assim que deve ser. Nós vamos lembrar sempre para evitar a enfermidade. É muito melhor evitar a enfermidade do que depois ter que cuidar da enfermidade. Nós temos um caso interessante que as obras espíritas trazem para nós. O caso de um rapaz, de uma mãe, que tinha um filho que estava enfermo. Esse filho estava enfermo, muito doente, em casa. E ali um grupo orava com ele orava, ele estava manso, tranquilo. Era um filho doente, mas era um doente tranquilo. A mãe, durante o sono, foi ao plano espiritual e pediu por esse filho. Olha, eu estou pedindo porque meu filho está doente, está em uma situação difícil, está com um problema. Aí a espiritualidade perguntou, você está pedindo para qual dos dois filhos? Ela falou, espera aí, estou pedindo para ele que está doente, por aquele que está na cama, o outro está bem, o outro está saudável. Eles falaram, pois o outro é você, aquele está doente, aquele está enfermo, ele está manso, ele está tranquilo, ele está orando, ele está refletindo sobre os erros, ele está bem, ele está em recuperação espiritual. O outro, que aparentemente está bem, está contraindo dívidas, está agindo de uma maneira inadequada. É preciso mais atenção com aquele que está aparentemente são. Gente, isso é muito interessante. Muitas vezes nós estamos aparentemente sãos, mas espiritualmente nós podemos estar agindo de uma maneira inadequada. Então é por isso que nós vemos a necessidade de uma atenção com a nossa parte espiritual. A oração que nós falamos, a busca do Divino Mestre, não só no momento da enfermidade, mas sempre em nossos dias. Então nós estamos vendo aí, mostrando para nós,
como a dor, a importância da dor em nossas vidas, o porquê da dor. A dor, normalmente, ela vem nos impulsionar, vem nos ajudar. Nós temos um caso também interessante, de um determinado rapaz, esse caso que eu estou contando está no livro Reportagens de Além do Túmulo. Um rapaz de nome Antônio, apelido Tonico, ele era um empresário, muito bem com a família, a esposa, os filhos, mas ele começou a ter um envolvimento com Gildete. Gildete era a moça secretária que trabalhava com ele, muito mais nova, e ele se envolveu com ela, um romance, e aquele romance foi crescendo, foi aquele envolvimento, e um dia eles combinaram que iam fugir, iam para outro estado. Eles iam para outro estado, arrumaram tudo, arrumaram as malas, se prepararam, e à noite eles iam viajar. Mas a mãe dele, muito preocupada, já desencarnada, ela chamou, pediu aos amigos espirituais: eu estou preocupada com meu filho, o Antônio, porque ele já teve uma reencarnação endossada, e agora ele está pretendendo ter uma recaída, ele está querendo abandonar o lar por aquela mulher, fugir com ela. Os espíritos falaram com ela: olha, nós só podemos te ajudar de uma maneira, só se ele tiver uma enfermidade, só se ele tiver uma doença, porque se não tiver uma doença, não tem jeito. Ela falou: não, vamos sim. Aí eles aplicaram nele uma espiritualidade, aplicou nele um passe, e ele começou a se sentir mal, ele começou a ter vômito, ter ânsia de vômito, e foi para a cama, e passando muito mal, e foi preciso chamar um médico. O médico chegou, olhou e falou: é cólera morbus. O médico falou: é cólera morbus. E ele ficou de cama. E a moça veio e observou que ele não melhorava de maneira nenhuma. E ele, doente, magro na cama, cadavérico. Ela falou: não, ele já é velho, ainda é cadavérico desse jeito, eu não quero esse homem mais não. E arrumou outro. Ela arrumou outro. Então, essa doença dele, essa enfermidade dele, durou 9 meses. Está no livro. Quem quiser ler o caso, está no livro Reportagem de Além do Túmulo, chama-se Moléstia Salvadora. Gente, moléstia salvadora. Então, depois de 9 meses de doença, aí ele recuperou. Vamos estudar esse caso. Essa enfermidade não estava no mapa kármico dele. Ele não tinha que passar por aquela enfermidade. Mas aquele modo de agir, muitas vezes, nos leva à doença. Nós temos que ter muito cuidado com as nossas ações, porque nós é que buscamos a enfermidade. Deus não quer que nós nos adoeçamos. Um pai, vamos dar um exemplo, um pai terrestre, uma mãe terrestre, quer a enfermidade do filho? De jeito nenhum. A mãe quer bem o filho, o pai quer bem o filho, leva um médico, traz nas reuniões, então, toma passe, leva água frutificada. Se nós que somos tão imperfeitos, queremos bem os nossos filhos, e Deus então, que é muito bem a nós. Então, a enfermidade é problema nosso. Nós é que criamos a enfermidade. Nós não nascemos para ser doentes, não. Essa doença é um estágio de desequilíbrio nosso. Nós é que, pelo nosso modo de agir, é que buscamos esse tipo de sofrimento, as doenças, as dores, que nem sempre são desta vida. Muitas vezes também são de encarnações anteriores. Daí a necessidade da tranquilidade, da calma para enfrentar os problemas. Porque muitas vezes nós temos enfermidades na presente reencarnação ligadas ao nosso passado delituoso. Hoje nós estamos modelando o nosso próximo corpo. Nós hoje estamos modelando a nossa saúde da próxima reencarnação. Quando nós estamos aqui hoje acusando, fazendo uma série de falcatruas, desequilibrando a roupagem física, o que acontece? Nós vamos ter, na próxima reencarnação, um problema, muitas vezes, ligado à nossa vida atual. Às vezes, pessoas com problema de nascença,
Tudo isso mostrando que nós precisamos nos equilibrar hoje para termos não só uma vida tranquila nessa encarnação, mas também na próxima encarnação. Então, nós vimos o caso dessa moléstia salvadora, do nosso querido irmão Antônio, e ele não tinha que passar por isso. Ele não tinha que sofrer essa dor. E ele sofreu essa dor. Ele sofreu essa enfermidade. Muitas vezes nós buscamos, com excesso de preocupação, excesso de nervosismo, a pessoa preocupada excessivamente com as coisas, sem um equilíbrio, uma disciplina na alimentação, uma disciplina no comportamento, nós geramos para nós enfermidades que, se nós próprios pensarmos, gente, hoje eu estou passando mal por isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Muitas vezes nós próprios encontramos a causa do nosso problema. Então vamos ter cuidado para que evitemos esses comportamentos que geram esses desequilíbrios para nós. Isso? Ele diz sobre essa dor auxílio. Dor auxílio, o que é a dor auxílio? É a intercessão dos amigos devotados à nossa felicidade e à nossa vitória. Recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico para evitar-nos a queda no abismo da criminalidade e etc. Está no livro Ação e Reação, capítulo número 19. Olha bem como é trazido por André no livro Ação e Reação. A dor é um auxílio, a intercessão de amigos devotados à nossa felicidade e à nossa vitória. Recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico para evitar-nos a queda no abismo da criminalidade. Nós temos um caso também interessante de uma das obras da psicografia de Chico Xavier, que mostra um determinado elemento que estava enfermo, e a esposa pedindo muito por ele estava cego. Eu querendo que meu esposo enxergue e tudo. A espiritualidade falou, não, tenha calma, não é momento dele enxergar ainda, mas eu quero. Insistiu muito os espíritos. Então, vamos permitir que ele enxergue. Então, o esposo, de repente, a vista voltou. Ele enxergou. O que ele enxergou? A vizinha. Ele enxergou a vizinha e foi embora com ela. Fugiu de casa. Enquanto ele estava doente, ele estava em casa, estava bonzinho. O dia que ele enxergou, ele viu a vizinha, foi embora com a vizinha. Então, a espiritualidade, sabe como nós estamos vendo aqui que André Luiz traz? A necessidade, muitas vezes, de uma enfermidade para nós. E que nós, não quer dizer que nós vamos acomodar, mas não vamos desesperar. Nós não podemos desesperar com as enfermidades. Isso é muito interessante. A gente ter calma com a enfermidade. Orar durante a enfermidade. Não ficar revoltado, porque a pessoa revoltada, ela não melhora. Ela toma um remédio, o remédio não vai ter um efeito que deveria ter. Então nós temos que estar sempre agradecendo a Deus, pensando, meu Deus, se eu estou passando por esse problema, se eu estou tendo essa doença, se eu estou tendo essa dificuldade, tem uma razão de ser. Tem uma razão de ser. Não é à toa que veio para mim essa enfermidade. E vamos orar, vamos ter calma para enfrentar as situações adversas. E preparo para que nós possamos evitar novas enfermidades. Ter todo cuidado que nos é mostrado, cuidado com o médico. Fala, olha, você não pode comer sal, por exemplo. A meu pai comia, minha avó comia, todo mundo comeu, não morreu, eu também vou comer. E come e piora a enfermidade. Então nós temos que ter disciplina, educação para aceitar a orientação que a espiritualidade nos traz. Então, eu tenho uma lição aqui no livro Fonte Viva que eu acho tão interessante para nós, quando desenvolve para nós essa necessidade de uma melhoria, perante a enfermidade. Hoje nós estamos falando mais especificamente sobre a enfermidade, sobre estação ou não estação, sobre a importância do preparo espiritual para que nós possamos ter equilíbrio e saúde física, que nós possamos estar envolvidos nas atividades, ajudando o nosso próximo, que é muito bom também. Quando nós estamos ajudando o próximo, a espiritualidade está nos ajudando. É importante esse intercâmbio, não viver egoisticamente. Nós temos um caso interessante no livro de Jair Pedro Oliveira. Ele conta o caso de um determinado dia em que a esposa dele
estava em casa com muita dor de cabeça, não estava sentindo bem, não estava se sentindo bem. E era uma média excelente, já tinha uma capacidade de enxergar os desencarnados. De um momento que ela confundia, estava vendo encarnados e desencarnados. Então um elemento chegou na porta e pediu que estava com fome. Você não tinha alguma coisa para dar para ele? Ela falou: olha, infelizmente hoje eu não tenho nada. Aí o amigo espiritual falou: olha, você não tem nada. Eu tenho um resto de comida, não deu para ele. Aí ela foi lá, juntou um resto de comida que tinha sobrado, deu, e o rapaz foi embora e agradeceu. Deus te ajude, Deus te abençoe. Foi embora. A dor sumiu. Aí o amigo espiritual falou: como é que você está se sentindo? Muito bem. Pois é, a espiritualidade mandou aqui esse elemento para te ajudar. Ele trouxe fluidos que te auxiliaram. Então muitas vezes a espiritualidade manda para nós, encaminha para nós uma oportunidade de uma atividade, de um trabalho beneficente, e nós deixamos passar a oportunidade. Não podemos deixar passar essas maravilhosas oportunidades. Então eu vou dizer que para nós é importante o livro Fonte Viva. São 4 livros, são 4 irmãos, não é isso? É Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso. São os livros excelentes para o culto do Evangelho lá, que é muito interessante também para a saúde. Gente, a saúde em casa depende muito das vibrações também, principalmente quem tem criança pequena. A nossa casa ela fica impregnada do conjunto das nossas vibrações, que podem ser saudáveis ou doentias. André Luiz nos mostra que ao chegar num lar, os espíritos olham a água do filtro para ver a vibração daquele lar. Porque nós sabemos que a água, como nós trazemos para frutificar a nossa casa também, ela vai, pelo conjunto das nossas vibrações, vai imantar o nosso lar, imantar a água. E pela água sabe-se do tipo de vibração daquele lar. Então como é que nós vamos espantar esses miasmas negativos, essas vibrações inferiores? Através do culto do Evangelho lá, através da prece no lar. Nosso lar precisa estar protegido. Muitas vezes a pessoa tem uma criança que não melhora, a criança chora de dia, a criança chora de noite, e dá remédio, e vai ao pediatra, e vai aqui, pula ali, e vem aqui, toma um passo, o menino melhora, chega em casa, o menino pula de novo. Muitas vezes o lar está desarmonizado, o lar está precisando de oração. Aquela pessoa, aquela dor de cabeça que não passa, aquele incômodo, aquela dificuldade, aquela vontade de não ficar em casa, aquela vontade de sair de casa, de ficar na rua, de ficar com amigos, de ficar com... Calma, às vezes nosso lar está envolvido por vibrações negativas. Nós precisamos ter o hábito da oração, e é ótimo que nós tenhamos o culto do Evangelho. Muito bem, então vamos ver esse caso, essa colocação. Mano, eu acho interessantíssimo. Ela chama-se Estás doente? Então ele diz: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Tiago capítulo 5, versículo 15. Olhe bem como é a colocação interessante. Todas as criaturas humanas adoecem. Todas as criaturas humanas adoecem. Todos nós adoecemos. Somos espíritos ainda num estágio, num certo nível de evolução, em que a doença faz parte ainda da nossa vida. Os espíritos mostram que em mundos mais evoluídos não existe mais a necessidade da doença. É um estágio em que nós estamos ainda vivendo pelas nossas imperfeições. Então, o que ele nos fala aqui? Todas as criaturas humanas adoecem, todavia são raros aqueles que cogitam de cura real. Raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros te possa restaurar integralmente. Os remédios, eles nos restauram, porém não nos restauram integralmente. Integralmente significa o quê? A área espiritual. Nós temos que buscar essa cura espiritual através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É esse que nós estamos falando conosco, mostrando para nós que nós precisamos desse médico. Nós somos enfermos, porque o próprio Emmanuel fala aqui conosco que todas as criaturas adoecem,
Se todos adoecem, significa que nenhum de nós é são ainda. Teremos um dia sim, de acordo com a nossa evolução, mas em outro mundo, em um outro grau de evolução, porque no atual nós somos espíritos que ainda temos essas enfermidades decorrentes do nosso procedimento. Então, o que eles estão nos dizendo? Que o comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração, procedem do nosso interior, procedem do nosso estado íntimo. Então ele continua dizendo: a mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. Pouco a pouco nós vamos plasmando aquilo que desejamos. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? Alegra-te, o Senhor está convosco. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus falou. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós não podemos desanimar. Nós temos que ter alegria no coração, mesmo doentes, mesmo na dificuldade. Meu Pai Celestial, eu sei que se eu estou passando isso, não é porque vós quereis que eu esteja assim, é porque eu cometi algum equívoco. Então nós vamos ser submissos. Não quer dizer com isso que nós não vamos tratar sim, mas vamos ter cuidado de não estarmos revoltados com a enfermidade. Então o que ele disse aqui? De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? Então acontece muita pessoa, às vezes adoece e fica triste, acabrunhado, não quer nem tomar remédio. Não podemos proceder assim. De outras vezes, pede socorro de médicos humanos ou benfeitores espirituais. Mas, ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Isso acontece. Às vezes a pessoa não está bem, está enferma, vem aqui, toma um passo, uma água frutificada, mas isso aconteceu um milagre. Eu sou outra pessoa, melhorei, mas eu estou bem agora. E continua fazendo a mesma coisa que fazia antes. Vamos dar um exemplo que eu acho muito interessante, o exemplo do porco. Nós pegamos um porco lá no chiqueiro, todo sujo, traz o porco, lava o porco, passa no porco um shampoo, um perfume, uma escova, o porco fica cheiroso, o porco fica limpo, nem parece que é porco mais. Solta o porco e vai para o barro de novo. Daqui a 5 minutos fica todo sujo de novo. Assim muitas vezes somos nós. A gente vem aqui, ouve, acha que maravilha, mas o Evangelho de Jesus é uma bênção. É a coisa mais maravilhosa. Eu escutei lá, o rapaz ele leu lá o Fonte Viva, mas que bênção, que maravilha. E já sai xingando, mas esse carro, mas está me fechando, e já xinga a esposa, já xinga o filho, já chega nervoso ou nervosa, acabou, caiu a vibração. Então, gente, nós temos que ter muito cuidado com o que ele está mostrando aqui, para que nós nos mantenhamos no patamar de equilíbrio para manter a saúde. Porque muitas vezes nós recebemos ajuda, mas nós não aproveitamos aquilo que recebemos. Recebemos o passe, água frutificada, às vezes o remédio médico, e não sabemos agradecer. Ele continua dizendo aqui: como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição de da cólera ou do desânimo? Então, gente, mostrando para nós, cuidado com cólera e desânimo. Porque é o Evangelho de Jesus. Jesus ele falou para nós, né? Para o perdão. É a linha direcional do Evangelho de Jesus. Então, se nós conseguirmos nos portar, ou procurar nos portar dentro da linha dos conceitos do Divino Mestre Jesus, nós vamos ter condição de estarmos mais saudáveis, de estarmos mais felizes aqui na Terra. Ele continua dizendo então, vamos lá. A indignação rara, quando justa e construtiva,
no interesse geral, é sempre um bem. Quando sabemos orientá-la em serviço de elevação. Contudo, a indignação diária a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um ato pernicioso, de consequências imprevisíveis. Então ele está dizendo aqui sobre a indignação, o cuidado com a indignação. Muitas vezes nós nos indignamos por qualquer coisa, então nós temos que ter cuidado, que às vezes é necessário, mas não com uma constância muito grande. Ele continua dizendo aqui, o desalento, por sua vez, é clima anestesiante, que entorpece e destrói. Então não podemos estar desalentos, não podemos ficar desalentos, precisamos ter cuidado. Ele fala mais. E que falar da medicância ou da inutilidade com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Então, muitas vezes extinguindo as forças, buscando vibrações negativas, conversas inferiores. Nós sabemos, quando nós falamos algo negativo, as pessoas, as vibrações negativas se aproximam de nós. Então o que ele diz aqui? Ele diz: foge à brutalidade, enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno, busca a intimidade com a sabedoria pelo estudo e pela meditação. Nunca manches teu caminho, serve sempre, trabalha na extensão do bem, guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva, em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos vendo essa maravilha de mensagem trazida por Emmanuel, fechando esse trabalho a respeito de ser santo. E vamos procurar estar sempre orando, buscando a casa de oração, buscando as atividades, buscando ler as obras espíritas, para que as coisas possam andar de uma maneira mais harmônica para nós. Que a paz, a luz e a bênção do Divino Mestre Jesus continue com todos, agora e sempre.